Olá pessoal, estamos com mais uma Igreja em Sua Casa e hoje nós vamos aprender um pouco da diferença entre a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Fique conosco! Gente, vamos lá, vamos estudar? Então lá em 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 11, no verso 3, diz assim: Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza que há em Cristo. Só para vocês entenderem, né? Paulo aqui estava falando com a igreja de Corinto a respeito de pessoas, ele chama de apóstolos fraudulentos, que entraram no meio ali da igreja e começaram com palavras de grandes conhecimentos e procuraram pregar outro evangelho. E Paulo ele compara esse outro evangelho com o mesmo engano que Eva sofreu por parte de Satanás, fazendo com que ela comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele comparou o mesmo problema. Vamos então voltar para o Jardim do Éden e entender o que Eva passou, para nós entendermos como que nós devemos nos preservar para que a nossa mente também não seja corrompida pelo mesmo engano. Para começar, nesse verso, a palavra simplicidade, porque ele falou: eu temo que vocês sejam corrompidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo Jesus. Depois eu falo da pureza, tá? A palavra simplicidade no grego significa o que não é duplicado, tá? O que é único de forma simples, até é usado como para solteiro também. O que não é duplicado, o que não é dobro, o que não é dois. Se a gente voltar no Jardim do Éden, é muito interessante isso, porque no meio do jardim haviam duas árvores. A árvore da vida, que a Bíblia já deu outras referências, inclusive Apocalipse, que a árvore da vida é o que trazia a vida eterna, é o que traz a saúde, ou seja, é o próprio Cristo, nós nos alimentamos dele, ele é o pão da vida. A árvore da vida estava no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal também estava no meio do jardim. É muito interessante porque as duas estavam no meio do jardim e as duas chamavam a atenção, né? Mas aí a serpente falou para Eva: Eva, Deus não quer que você coma do fruto, porque sabe que quando você comer, você vai passar a conhecer o bem e o mal assim como ele conhece. Você vai passar a entender isso. E a Bíblia diz no versículo seguinte: E viu Eva que a árvore era boa para se comer, a árvore que dava entendimento. Número 1, a árvore não era boa para se comer. Então Eva foi mesmo ludibriada ao ponto de achar que aquela árvore era boa. Gente, é tão importante isso, porque às vezes, se você for enganado, você pode achar realmente que o que estão pregando é bom. Olha só, Eva olhou e falou assim, né? A Bíblia diz que ela pensou: isso é bom, isso dá entendimento. E comeu. E a Bíblia diz que quando comeu foi a desgraça que até hoje a humanidade vive, e somente o sangue de Cristo redime o homem da condição em que eles se encontraram no Jardim do Éden após terem comido da árvore do conhecimento do bem e do mal. Você percebe que lá em Coríntios, a gente acabou de dizer que a palavra simplicidade é uma palavra que significa não duplicado, né? É uma palavra simples que há em Cristo. No meio do jardim havia uma árvore que é a da vida, e uma árvore do conhecimento do bem e do mal, duplicado. Ou seja, estava se apartando dessa simplicidade que era somente se alimentar da vida e continuar desfrutando do jardim da graça de Deus, porque o Éden era o jardim da graça de Deus. Por que da graça? Porque o homem tinha tudo lá, tudo, sem o seu próprio esforço. Deus deu porque quis dar, o homem só desfrutava, o homem vivia em descanso, o homem se alimentava de vida e era simples, acabou. A árvore do conhecimento do bem e do mal era a árvore duplicada, né? E você pode pensar assim: conhecer o bem, saber o bem é bom. Sabe por que não é bom, irmãos? Porque para você conhecer o bem, você tem que saber o que é mal. Porque você só sabe o que é bom quando você sabe o que é mal. Porque tem que haver contraste. Tanto é que quando naquele dia Deus desceu ao jardim, a Bíblia fala que ele falou: Adão, cadê você? E Adão falou: me escondi porque eu estava nu. E Deus falou assim: quem disse que você estava nu?
Por que Adão sabia que ele estava nu? Por que ele se deu conta do que estava acontecendo com ele? Porque ele adquiriu conhecimento entre o bom e o ruim. Então a partir daquele momento que ele comeu daquele fruto duplicado, ele tinha entendimento para saber o que é e o que não é, o que é bom e o que não é bom. E aí ele perdeu a inocência. Eu tô nu. E Deus falou, quem te disse? Ou seja, que base de comparação você tem para saber que você tá nu? Você sabe o que é ser vestido? Você sabe que nudez é vergonhoso e estar vestido é melhor? Quem te deu essa base? E na verdade, irmãos, aquilo foi a queda do homem. Por quê? Porque o homem adquiriu uma consciência julgadora, né? E o que acontece, irmãos? Toda hora a nossa consciência tá culpando a gente. Por que a gente sente culpa? Porque a gente conhece o que é bom e o que é ruim por causa daquele dia, certo? E o que Paulo falou aqui? Eu tô com medo que vocês se apartem dessa simplicidade que é em Cristo. O que ele tá querendo dizer? O evangelho da graça de Deus, irmãos, o evangelho de Cristo, é o evangelho que a gente só deve se alimentar, novamente, voltando pro Éden, da árvore da vida, que é Jesus. Jesus disse, eu sou o pão da vida. Aquele que de mim come, aquele que bebe o meu sangue, tem a vida. Ou seja, a simplicidade hoje é a gente aprender apenas sobre Cristo. Eu bato e continuo batendo. Que a igreja precisa apenas se alimentar de Cristo, apenas conhecer sobre Cristo. A igreja entrou, o cristianismo, né, desde que a igreja de Atos começou a desenrolar e começou aí, o cristianismo virou uma vez religião, depois virou de novo religião, até hoje existe também a religião. Por quê? Porque o cristianismo sempre acaba indo atrás de conhecimento, né? Ele começa com a lei é uma questão de conhecimento, o que pode, o que não pode. Hoje você vai nas igrejas e a pregação é o que pode e o que não pode, ou seja, a árvore do conhecimento do bem e do mal está sendo pregada de novo, né? Espero que não seja pela serpente, né, irmãos? Eu espero que sejam apenas homens que não entendem nada do que estão fazendo. Mas novamente você vai à igreja hoje e recebe a árvore do conhecimento do bem e do mal. Isso pode, isso não pode, isso não pode, isso pode, isso pode, isso não pode, enchendo o homem de conhecimento que faz com que ele viva se condenando, porque foi dessa forma que Adão e Eva caíram e se perderam da simplicidade. A igreja, ela deve voltar ao plano original. Qual é? Desfrutar da graça de Deus, ou seja, a partir de Cristo nós recebemos tudo de volta, o governo, o reino, nós somos abençoados, nós desfrutamos de tudo gratuitamente. Você não precisa fazer nenhuma obra para ser abençoado, você apenas precisa crer em Jesus para que você receba todas as coisas de Deus, dada mesmo, dada, independente de você ser falho ou não, dada. Tá lá no jardim, você pode comer do que você quiser e ao mesmo tempo se alimentar da vida que é Cristo. Somente isso, é aqui que a gente para. E normalmente a igreja vira religião, e já aconteceu isso várias vezes durante a história, porque ela busca o conhecimento, começando pela lei, o que pode e o que não pode, e mais, irmãos, aqueles conhecimentos de teologia, né? Eu não sou contra quem faz teologia, de jeito nenhum. Eu só acho que a pessoa não pode misturar as coisas, ela está buscando conhecimento, é maravilhoso. E o bom de eu poder falar isso para vocês, porque eu estudo grego, eu estudo hebraico, sou super estudiosa da Bíblia, mas sei e sou consciente que uma pessoa que ela na verdade precisa é apenas ouvir sobre Cristo. Ela não precisa se aprofundar em grego, não precisa se aprofundar em hebraico, nem em teologia. Eu que prego, o Espírito Santo me deu essa condição, mas muitas vezes ele próprio não me dirige a estudar nada naquele verso, apenas receber a revelação daquilo e dar para você. Você também não é dependente desse super conhecimento, nem de cultura, nem de nada. O que você precisa apenas ouvir sobre Jesus, é só isso, sobre o que Jesus fez. Se você for mesmo na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 10, segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, no 4 e 5, no versículo 4 e 5, olha o que diz. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, embora você tá na carne, né, vivendo na carne nesse mundo, as armas nossas para viver nessa vida não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós os sofismas, ou seja, os enganos, anulando os enganos, e toda altivez, orgulho, que se levanta contra o conhecimento de Deus. O homem, quando ele começa a querer adquirir conhecimento, ele se torna orgulhoso, mesmo quando o assunto é Deus. Vamos conhecer sobre ismo, sobre a reforma, sobre não sei o que, sobre o ismo, sobre aquilo, e ler um monte de livro, e não sei o que, e daqui a pouco começa a adquirir tanto conhecimento teológico, ou de teoria, ou de línguas, e acaba criando um orgulho e se perde da árvore da vida, percebe? E o mais interessante é que o próprio Paulo falou, isso traz um engano, ou seja, a Eva ela achou que aquilo era bom. Você fala pra mim, mas saber o que é bom, saber o bem é bom. Não, não é bom.
Não é bom, porque a Bíblia diz que em Cristo fomos criados para as boas obras, ou seja, você só precisa se alimentar de Cristo para dar o fruto que é necessário dar. E esse fruto vem automático, eu não preciso saber o que eu tenho que fazer e o que eu não tenho que fazer para andar direitinha. Irmãos, a humanidade toda sabe o que tem que fazer, você não precisa ir na igreja para saber. Todo mundo sabe o que se deve fazer de bom, e assim mesmo não faz. Quem está na igreja sabe o que deve fazer de bom e assim mesmo não faz, porque o homem não é capaz na sua carne de realizar boas obras. Por isso que ele fala em Efésios capítulo 2, no final, eu já não lembro o versículo, mas em Efésios capítulo 2, você vai lendo lá, o que ele diz? Fomos recriados em Cristo Jesus, recriados, ou seja, nascemos de novo porque cremos em Cristo Jesus. Fomos recriados nele para as boas obras, ou seja, você se alimentando da vida que é Cristo, você se alimentando dele, automaticamente as suas obras vão se tornar em boas. O homem não precisa ficar buscando o que é bom e o que é ruim para ele conseguir fazer o que agrada a Deus. Isso, irmãos, sinceramente, isso para mim é paganismo. Isso é a pessoa querer se parecer, ser Deus. Deus desce e vira homem, o homem quer vir subida e virar Deus, né? Então a gente tem que tomar cuidado. Então, segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, no verso 4, ainda lendo, aí vai pro verso 5. E toda a altivez, o orgulho, que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Gente, já ouvi tanta pregação do pregador falando, levando o pensamento cativo à obediência de Cristo, ou seja, o homem tem que obedecer a Cristo. Não, o A aqui é craseado, gente, vamos aprender a ler. Levando todo o pensamento cativo, ou seja, limitar o pensamento, à obediência de Cristo, ou seja, craseado à obediência de Cristo. O que significa? Você levar o seu pensamento cativo, adquirir conhecimento a respeito daquilo que Cristo fez, a obediência que ele teve. A Bíblia diz que ele obedeceu até a morte e morte de cruz. A obediência dele, acraseado, a obediência de Cristo, aquilo que ele fez. Ele obedeceu a Deus até a morte. Ele obedeceu cumprindo toda a lei, a obediência dele. Então nós levamos o nosso pensamento cativo, limitamos o nosso pensamento a conhecer somente o que Cristo fez. Percebe? Eu não estou dizendo que você não tem que estudar numa faculdade, não estou dizendo que você não pode se inteirar de algum assunto, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que quando se trata de buscar a vida, quando se trata de dar bons frutos, o homem não precisa conhecer o que é bom e o que é mal. O homem precisa somente ouvir a respeito da obediência que Cristo teve. Ele somente precisa saber o que Cristo fez para nós. É isso que o homem precisa conhecer. Esse é o alimento de vida. Até mesmo, saindo um pouco do assunto Bíblia, até mesmo com relação ao mundo, hoje as pessoas se sentem seguras quando elas conhecem as coisas. Por exemplo, eu percebo que a Eva, a Bíblia diz que ela achou bom ter entendimento. Por que o homem acha bom ter entendimento? Porque é uma forma de se assegurar. É uma forma de ter justiça própria. Tanto é que a árvore do conhecimento do bem e do mal estava no meio do jardim. É como disputando justiça do homem com justiça de Deus. Percebe? O homem acredita que quanto mais ele sabe, mais seguro ele está. Mais de Deus ele é. Ou quanto mais ele sabe o que se deve comer, mais saúde ele vai ter. E a gente sabe, irmãos, que isso não é uma verdade. Ao longo da história, antigamente, comer ovo era ruim. Hoje é bom. Amanhã eu vou descobrir o que a respeito do ovo. Então, eu sou super a favor de se alimentar bem, sou super dessa área. Mas eu sei que a vida, nós não buscamos no conhecimento. Por quê? Porque o homem no fundo não sabe nada. O que ele sabe é muito pouco com relação ao que é verdade. Só Cristo sabe da verdade porque ele é a verdade. E ele quer introduzir a verdade dentro de nós e nos dirigir nessa vida, de forma que a gente vai fazer as coisas espontaneamente, de forma boa e que vai fazer bem para nós também. Então nós não podemos nos estribar em conhecer. Nós temos que nos estribar em conhecer a Cristo, somente a Cristo. Ah, mas Oséias diz que o povo foi destruído porque faltou conhecimento. Pois é, e o próprio Oséias diz que a gente tem que insistir em conhecer a Deus. Amém? Então, gente, o que nós precisamos é conhecer a Deus. Faltar conhecimento para o povo é faltar conhecimento de Cristo. Hoje a igreja, ela está muito aquém da verdade porque ela não conhece a Cristo, porque ela não ouve sobre Cristo. Ela vai na igreja e recebe o alimento da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ela não recebe o alimento da árvore da vida, porque o alimento da árvore da vida é Jesus. Essa era a palavra que eu tinha para vocês. Que Deus abençoe muito e até a próxima semana. Coma da árvore da vida.